Bom, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Melissa Ravanini, eu sou arquiteta de soluções aqui da Amazon Web Services. Eu trabalho na AWS há 4 anos, eu já ajudei diversas verticais aí dos nossos clientes do setor público a trazerem workloads para a nuvem. E tenho trabalhado há 2 anos exclusivamente com clientes da área da saúde, né? Então já atuei com projetos aí de telemedicina, até projetos de blockchain, de interoperabilidade, de PACS, de RIS e muito mais, genoma. E eu tenho aqui hoje, junto comigo, 3 pessoas muito queridas, né, que têm trabalhado aí com a gente bastante próximo. Um é o Dr. Felipe Veiga, ele vai falar para a gente, ele que vai começar aí a palestra. E ele é diretor médico em TI e imagens médicas do Hospital Sírio-Libanês. Ele é Product Owner na área de inteligência de dados do Sírio, radiologista músculo-esquelético, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo INRAD, né, a Faculdade de Medicina da USP. Especialista em radiologia músculo-esquelética, também pelo INRAD, e também pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tem MBA pela FGV e é especialista em aplicação de inteligência artificial. Bacana demais. Obrigada, doutor Felipe, por se juntar a nós hoje. Muito lindo esse currículo seu. Doutor Flávio também junto com a gente, médico aí formado na UFMG, cirurgião geral, cirurgião de trauma e urgências, endoscopista dos aparelhos digestivo e respiratório. Ele é consultor médico em pesquisa e desenvolvimento para Data Science, Analytics e Inteligência Artificial do nosso parceiro 3778. E, por fim, também temos o Rafael Della Mônica, também do Hospital Sírio. Ele é cientista da computação, ele é gerente de arquitetura e inteligência de dados do Hospital Sírio-Libanês e possui mais de 15 anos de experiência em arquitetura. Já atuou em grandes empresas como IBM, Croton e também Santander, e está aí no hospital e vai palestrar junto com a gente hoje, então o conteúdo técnico é todo dele. No canto esquerdo da tela de vocês tem um botãozinho para chat, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou moderando aqui, vou repassando as perguntas para os palestrantes. Enfim, boa palestra para vocês e obrigada a todos por se juntarem a nós. Doutor Felipe, a palavra é sua. Obrigado, Melissa. É sempre um prazer estar aqui com os parceiros da Amazon AWS que estão ajudando o Sírio-Libanês a fazer a transformação digital que é muito bem-vinda e fundamental para o futuro da saúde, né? Como a gente está vendo agora, né? Então, obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz, não só em tê-los como parceiros, mas também poder compartilhar um pouquinho sobre a nossa jornada aqui nessa transformação digital. Então, eu vou começar um pouquinho falando do passado, né? Nós tínhamos um problema lá em 2016, em que o Sírio-Libanês é uma instituição reconhecida, felizmente, no Brasil todo, por sua qualidade, se diferencia por um tratamento dos seus pacientes com bons desfechos, bons resultados, e lógico, isso vem por bons processos. Então você vê que foi uma das primeiras instituições a trazer a unidade de terapia intensiva, né, a UTI, que agora está em bastante voga em relação ao Covid, mas isso também requer um grande gasto de inovação, então você precisa sempre ter um investimento num parque tecnológico que traga para os nossos pacientes tecnologias que vão levar impacto, né, que vão fazer diferença na vida deles, né? Isso é fundamental, permeia toda a instituição. E aí nós tínhamos um problema, porque a gente sabe que o centro de diagnóstico é o cérebro de quase toda a área de diagnósticos do hospital. E nós tínhamos um centro de diagnóstico que tinha excepcionais equipamentos, só que quando a gente olhava lá no agendamento dos nossos pacientes nossos, que já eram nossos clientes, eles vinham lá fazer o exame, só que quando a gente olhava no agendamento, muitos deles faltavam. Nós tínhamos um problema grande, a gente tinha um investimento gigantesco em custos fixos no agendamento desses pacientes, que é comum aos centros de diagnóstico, mas você via que isso acontecia de uma maneira regular, mesmo clientes que já eram fiéis. Então, a falta dos pacientes, conforme eram agendados na instituição, isso gerava um grande problema, a ociosidade, e tão importante quanto a ociosidade e o retorno financeiro, mas é assim como uma sociedade filantrópica, é a capacidade de atender esse paciente. A gente podia estar atendendo outra pessoa, podíamos estar marcando uma outra pessoa para ser agendado. E pior,
esse problema de falta, ele já ocorria mesmo com um fluxo já bem estabelecido, claro, em que a partir do momento que ele agendava o exame, a gente fazia um contato via SMS, que já era uma coisa bem inovadora na época, né? Então isso foi um contato que a pessoa poderia fazer um incentivo dela vir à instituição, poder confirmar ou desconfirmar, algo que hoje é muito mais frequente, né? E mesmo, né, com todo esse aparato, todo esse conforto do hospital, nós tínhamos uma taxa de abstenção, ou seja, que a gente vai chamar de no-show, de 17,4% na área de ressonância magnética. Ou seja, para todos os pacientes que agendavam, pessoas que agendavam, confirmavam e mesmo assim faltavam. Então, isso era um problema para nós, porque é um custo de atendimento à saúde que leva a desperdício. E a gente tem como missão no hospital em reduzir. Então, qual foi a nossa proposta? Será que a gente consegue identificar os pacientes com risco de no-show utilizando inteligência artificial? Não lembre-se, isso está em 2016, alguns anos atrás. E a gente ia fazer o quê? A gente ia fazer um engajamento telefônico. O grande diferencial, então, era usar a inteligência artificial para identificar as pessoas, identificar quem que eu devo fazer contato, para que, através desse engajamento telefônico, eu consiga ou recuperar essa pessoa e mostrar a importância dela vir, ou realmente remarcar no momento em que fosse mais cômodo para esse paciente, né? E não só isso, era importante para nós mostrar que essa ação ela era custo efetiva, ou seja, não só a gente era capaz de desenvolver isso internamente. Lógico que nosso objetivo é sempre, quando a gente tem ferramentas de mercado e especialistas, é contratar essas empresas, mas esse era um case que a gente tinha interesse porque tinham razões e valor de negócio interessantes para nós. Então, se a gente conseguia fazer uma coisa que era custo efetiva e conseguia melhorar o nosso atendimento aos pacientes, então todo o objetivo era nada mais era do que identificar para quem que eu ligo no dia 4, ou seja, 4 dias antes da data do exame, para quem que eu tenho que ligar, quem são as pessoas que provavelmente vão faltar. Para isso a gente utilizou várias features, algumas baseadas em informações que são claras para nós como pessoas, como pacientes e médicos, outras que foram fornecidas pela literatura. Então, uma delas são dados demográficos. Então, a idade, sexo, a profissão da pessoa. Então, o que será que conseguiria explicar por que a pessoa vai ou não vai faltar? Características do agendamento, como que dia que foi agendado esse exame, qual é a data que foi feito o agendamento do próprio exame, que horas, que período, então, se é um dia útil, se foi no feriado. Então, todas essas informações a gente utilizou. Características próprias do exame. Então, será que esse exame ele vai contraste ou não vai contraste? Será que esse exame ele tem um procedimento intervencionista e as pessoas ficam mais receosas e possivelmente faltam? A distância das pessoas para as nossas instituições. Sabe que, por ser filantropo, a gente tem algumas unidades em São Paulo, em Brasília, né? Mas a gente não tem uma em cada esquina, né? Então, a gente acha que seria algo muito mais cômodo para as pessoas, mas essa distância, será que ele tinha algum impacto? O convênio, qual é a fonte pagadora? É o exame particular, é o exame privado? Qual é a fonte do convênio? Será que algo naquele característica daquele convênio explica isso, a fonte? Quem é a empresa para a qual essa pessoa trabalha? E até informações que foi um grande desafio nosso, a gente usar informações que estavam fora do nosso domínio, ou seja, publicamente disponíveis, como uma previsão de chuva, ou seja, fazer até uma previsão para tentar utilizar com aqueles dados de agendamento. E o interessante foi que lá naquela época a gente conseguiu criar um modelo que era capaz de discriminar pacientes que iriam faltar na ressonância magnética, que era comparável com a literatura. Então, eu cito aqui, a nossa acurácia foi de 0,35, então vocês conseguem ver que comparável com a MGH, que é a Universidade de Harvard, né, comparável com a Universidade de Washington, entre outros. Isso é um grande mérito, né, de conseguir utilizar esses dados no momento em que estava no começo dessa explosão de data science. Mérito aí do meu colega aqui que eu gostaria de destacar, o doutor Antônio da Assunção, que ele é cientista de dados e médico lá pelo INCOR, e que migrou para toda essa carreira por causa de todo esse valor, como muitos de nós estamos mostrando que a ciência, quando aplicada e respeitada na prática, ela pode trazer excepcionais resultados, né? Então, só compartilhando um pouco os resultados, o que dá para a gente trazer de valor disso, né? Olhando esse gráfico, é interessante ver que no eixo X, 0 é a data do exame, e quanto mais tempo passa para a direita, a gente consegue ver quanto mais tempo demorou para ser agendado esse exame. Então, a distância entre o tempo de espera
e a data do exame. E no eixo Y, a gente consegue ver a taxa de no-show, ou seja, como é que se os pacientes faltam ou não, mesmo depois de terem agendado. Então, dá para ver que tem uma tendência de que quanto mais tempo se espera, mais tempo falta. Mas quando a gente dá um zoom no começo, que a nossa concentração realmente não é tantos dias, são muito menos dias, consegue ver que o tempo de espera, quando o tempo de espera é mais curto, existe uma correlação forte entre você ter uma taxa de no-show e trazer esse paciente mais para perto. Ou seja, quanto menos esse paciente espera, menor a sua taxa de no-show. Né? Então, esse era um insight bem interessante, comum e reprodutível em várias e outras instituições que publicaram esses resultados. Né? Como é que foi a nossa arquitetura? Então, a arquitetura feita por médicos, né? Mas que funciona. Então, como é que era? Então, lá no começo, para o MVP mesmo do projeto, a gente tinha uma pessoa que, num determinado horário, ia lá e pegava, num determinado site, extraía aquela informação, né? Então, essa pessoa era o nosso ETL, né? Que, na verdade, era só o E, né? E salvava essa informação num determinado folder. E nesse folder é que a gente ia lá e lia essa informação. Veja que era um MVP, para testar essa informação. Será que isso funciona? E estava tentando ver se aquilo valia a pena, né? Então, pegava, rodava usando esses dados, o algoritmo que foi criado a partir da base histórica que foi extraída. Esse era gerado um output, que também era salvo no outro folder, mas também dentro desse esquema de salvar e compartilhar as informações. Uma outra pessoa, em outro horário, ia lá, pegava essa informação e manipulava ela, jogava para outra pessoa que era atendente do call center, que era treinado, com um script bem elaborado, de modo que ela pudesse ser reprodutível e que a gente pudesse sempre mensurar esse resultado que ela está tendo, que salvava esse resultado de volta para a aplicação. Então, para mostrar, acho que esse que mostra o valor que dá para a gente começar nessa área de data science, lógico que respeitando os preceitos científicos, não é necessário muito para a gente poder começar, né? Lógico que quando a gente quer ganhar escala, aí sim a gente precisa de algo melhor. Então, esses são os resultados em si do projeto. Então, a gente consegue ver que quando o modelo discriminou na barra do meio, que é o alto risco, ou seja, nós falamos, olha, esse cara vai faltar. Esse cara vai faltar. O modelo discriminou isso usando aquelas features. Teve uma abstenção de 22,4%. Isso é interessante, porque nossa média era 17,4%, significativamente maior. Quando a gente olha baixo risco, ou seja, o modelo falou não vai faltar, teve um risco de no-show de 11,4%. Então, não lógico, não é zero, mas é muito menor do que o nosso alto risco. E a última barra, que é da esquerda, alto risco, no-show, intervenção, mostra que quando a gente fez a intervenção telefônica, a gente reduziu, relativamente ao alto risco, a chance desse paciente de faltar. Então, isso mostra que não só o modelo foi capaz de discriminar, mas também que a intervenção proposta, ela trouxe valor para a instituição, de modo que conseguiu recuperar esses pacientes, ou fazer eles virem, ou remarcarem para que outras pessoas que iriam vir pertencer a esse hospital. Então, resultado excelente, redução de 20%, né, do risco relativo, né, e uma economia de R$30 mil por mês. Então, agora eu tenho um projeto que não só pelo MVP mostrou pelo piloto que ele tem capacidades, nós conseguimos alcançar, nós conseguimos desenvolver, mas ele também traz retorno financeiro e de saúde para os nossos pacientes. Então, a gente migrou essa arquitetura com a auxílio da TI para uma coisa que na época era mais útil para nós, em que a gente colocou e automatizou todas essas partes geradas pelos humanos, exceto a parte de contato telefônico. Né? Então, a gente fazia a monitorização via Telegram, utilizávamos o ClickView como forma de extração dos dados que já vinham para lá de alguma forma e automatizamos todo esse processo. Mas lógico que tem muita chance de crescer em relação a isso. E para falar desse crescimento todo aqui, eu queria chamar o gerente da área aqui de arquitetura e inteligência de dados, que é o Rafael Della Mônica, que vai compartilhar um pouquinho sobre como é que foi fundar e a partir desse valor criado, como foi a construção dessa área. Legal. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Peço desculpas aí por não conseguir habilitar minha webcam, mas tivemos problemas técnicos aqui com a ferramenta e descobrimos isso poucos minutos antes da apresentação. Mas vamos lá. Acho que eu posso solicitar o controle aqui, Felipe, ou você pilota? Você pilota para mim, acho que vai ser mais rápido. Então vamos lá, né? Quando a gente conta, né? Eu te passei, acho. Tá, deixa eu tentar aqui. Quando a gente conta um pouco
da nossa história, né? Quais foram algumas das entregas que a gente fez aí nos últimos meses, né? Parece que tudo foi fácil, né? Parece que a gente sempre teve uma dezena aí de cientistas ou vários parceiros nos apoiando, como a 3778, que está conosco nessa jornada aí desde o começo. Na verdade, antes até da gente começar a falar de Data Science, né? Deu propriamente falar de Data Science, a 3778 estava conosco, né? E parece que a gente sempre, parece que desde que a gente começou, a gente tinha à nossa disposição aí uma infinidade de recursos, né? Quando algumas pessoas olham, pô, o sírio-libanês usando e aplicando Data Science, parece que a gente sempre esbanjou recursos. Aí na prática não foi bem assim, né? Contando um pouco da nossa história, né? Desse case, né? Que o próprio Dr. Felipe Veiga comentou há pouco, né? Como é que a gente começou? Pô, a gente tinha, na verdade, aí 20% do Felipe Veiga, né, mencionando os recursos que a gente tinha à disposição, né, 20% do Felipe, do próprio Antonildes, e meio dos nossos times de engenharia de dados à disposição do hospital, né? E a gente tinha um problema que, pô, tinha uma série de unidades aí do nosso hospital que demandavam, né, e consumiam esse time. Então, isso foi um dos aprendizados que a gente teve, né, na época, né? Então, pô, esse projeto de no-show, de repente, se a gente tivesse um time dedicado, naquele momento, desde o início do projeto, a gente teria feito uma entrega, uma conclusão do trabalho de uma forma muito mais rápida, né? E não necessariamente a gente precisaria, por exemplo, ter arquiteturas temporárias, né, de integração desses dados aí, mas infelizmente a gente não tinha todo o recurso que hoje a gente tem disponível, né? Eles não estavam disponíveis naquele momento. Então a gente passou por um momento de reorganização do time, né? Então entendemos que o setor de saúde, o nosso hospital inclusive, tinha necessidades que poderiam ser endereçadas se a gente tivesse times focados, né? De times de dados focados, e durante a construção aí desse time, a gente entendeu quais eram as principais áreas que nos demandavam em relação a Data Analytics ou Advanced Analytics, né? Então, passamos alguns meses discutindo isso e chegamos nesse desenho, que é o desenho válido hoje, né, para o time. Então, temos aproximadamente aí 30 pessoas divididas aí em 4 squads, né? O squad no qual o Dr. Felipe Veiga está inserido, né? Hoje é um PO que direciona, né? E acompanha e contribui com a evolução dos produtos do squad de dados clínicos e radiológicos. Então, os squads são autossuficientes, né? Temos aí desde PO vinculado até engenheiros, cientistas de dados, inclusive desenvolvedores full stack, né? Algumas pessoas me perguntam, pô, por que eu tenho desenvolvedor em um squad de data science, né? E no nosso caso fez muito sentido, já que um dos objetivos era garantir que todo o conhecimento ou toda a aplicação que a gente entende e que a gente desenvolve relacionada a Data Science, a gente consegue plugar no dia a dia da operação clínico-assistencial, né? E a gente usa o desenvolvedor full stack para isso, seja desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo APIs de integração, sistemas de mensageria para garantir que essa informação produzida pelos nossos modelos, ela chega, né, no final da conta, no final do dia na operação. E temos outros squads, né? Um focado mais na operação do hospital mesmo, que nós chamamos de dados gerenciais, um outro focado num produto, num B2B2C que nós temos, que a gente chama de saúde corporativa, e temos um squad de arquitetura sustentando, né, e garantindo que tudo aquilo que é produzido por esses squads está aderente aí à arquitetura, e esse squad é o que interage fortemente aí com o nosso time com o time Amazon, né, com a própria Melissa, né, com os demais arquitetos da AWS que garantem que a gente não está fazendo também nenhuma besteira, né, no uso da rede, né, Melissa? E falando não só de organização do time, mas assim, como é que se deu a nossa jornada desde então, né? A gente acredita muito não basta termos grandes ideias, né? Mas a gente acredita que grandes ideias aí, elas precisam passar por um processo, um critério de validação para garantir que ao final do projeto a gente vai ter sucesso, né? E qual é o nosso funil, digamos assim, de conversão, né? Então, as nossas ideias, elas passam por validação aí de existência, né, de um alinhamento institucional, né, um alinhamento estratégico com a instituição. Elas têm que vir de uma demanda operacional, né, no final das contas, eu quero entregar alguma coisa que resolve um problema de uma área de negócio nossa, né? Obviamente, os dados têm que estar disponíveis, né?
Além da disponibilidade dos dados, nós temos que ter capacidade de analisar esses dados, de implantar esse desenvolvimento que investimos tempos neles e mensurar, né, não só o modelo, mas com o impacto também dessa entrega que foi realizada, né? E também capacidade de ganhar escala, né, permitir que tudo isso que a gente entregou ganhe escala. Então, o nosso funil funciona dessa forma: a gente entende um desafio, né, ou recebe um desafio, amadurece, né, entendemos se ele atende todos esses critérios que a gente estabeleceu. Atendendo esses critérios, a gente passa a desenvolvê-los, né, garantindo, obviamente... Acho que travou aqui o slide. Girou, que a gente... para mim girou. Tá, agora foi. Que a gente respeita, digamos assim, o ciclo da informação, né? Então, estabelecemos aí todas essas frases desde o momento de aquisição, organização, armazenamento aí da informação, aplicação, né, da forma correta, e criação e correto consumo, digamos assim, dessa informação. E agora, chegando, acho que na parte que a maioria de nós está interessado. Eu, sendo um cara de arquitetura, é o que eu gosto mais de falar, né? Talvez o Dr. Felipe e o Dr. Flávio não concordem comigo, mas aqui é a nossa hora, Melissa. Como é que a gente está desenhando, como é que a gente implantou, né? Como é que está desenhado, digamos assim, o nosso Data Lake, né? E esse é um assunto interessante, né? Quando eu comecei, eu nunca fui um cara... A minha carreira foi toda pautada em arquitetura de aplicação, um pouco de infraestrutura, né? E recentemente tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de aplicar o meu conhecimento em aplicações data-driven, né? E quando a gente começou a discussão com a AWS, né? Na minha cabeça, quando a gente falou, putz, precisamos desenhar o nosso Data Lake, a gente chamou lá na época, Melissa, demais arquitetos da AWS, me dá aí um desenho de Data Lake, eu quero aplicar aqui do meu lado. E aí o pessoal fala, pô, depende. E aí na minha cabeça fala, pô, depende do quê, né? Não é possível. Dado é dado, gente, em qualquer instituição, né? E aí, obviamente, depois de um tempo eu entendi que o depende, eu estou brincando, mas com certeza fazia sentido, né? E o que qual é o desenho, na verdade, que nos atende, né? Que atende a nossa instituição? Então, obviamente, esse desenho não começou assim. Então, inicialmente, nós começamos o nosso Data Lake com 3 buckets. Então, a gente tinha o bucket de dado cru, né, que é esse bucket de raw aqui, né? Na verdade, no Data Lake a gente chama de ingestion, o bucket de stage e o bucket de analytics. Tem mais ou menos 2 semanas a gente identificou a necessidade de um bucket de landing zone, né? E como é que a gente usa esses buckets? Então, quando a gente desenhou o Data Lake, a gente tinha uma premissa da nossa área de SI, de inviabilidade de comunicação das nossas accounts, né, na AWS com o nosso data center on-premises. Então, em vez de usar a Glue, por exemplo, né, que seria o mais indicado, né, ou a maioria das outras empresas que são full AWS devem utilizar para ingestão dos dados, no nosso caso, a gente decidiu empurrar o dado, né? Então, a gente tem um cluster de Airflow, né, na nossa infraestrutura on-premises, que busca os dados dos sistemas transacionais, e esse cluster de Airflow ele tem basicamente 2 responsabilidades, né? Eu vou começar pelo de baixo, que é o do Data Lake. Então, ele busca, né, esses dados nos sistemas transacionais e empurra o dado na forma como ele existe para esse bucket de landing zone. O que é a landing zone, né? É um bucket super restrito, né, que basicamente o time de arquitetura de dados, só as pessoas de arquitetura de dados têm acesso, e é o bucket onde o dado está sem anonimização nenhuma, né? Porque a nossa estrutura, a nossa estratégia de anonimização, ela está pautada no uso do EMR. Então, o dado pousou, né, na landing zone, a gente usa o EMR hoje, isso está em processo de final de conclusão, né? O EMR, ele lê esse dado da landing zone e entrega, anonimiza, né? Tem um código, eu não vou me lembrar agora qual é a tecnologia que a gente usou, mas se eu não me engano, não tem um código que trata esses dados sensíveis, né? A gente classificou quais são cada um dos dados sensíveis, mas ele anonimiza e entrega esse dado. Se a gente vai falando de um dado cru, ele entrega para o bucket raw. Se a gente vai falando de um dado mais trabalhado, já com junções, agregações e já próximo de um consumo pelo usuário final, ele entrega para o bucket de stage. E nós temos on top desses buckets, a gente usa o Athena, né, para permitir que o nosso usuário final aí consiga fazer
executar comandos SQL de recuperação de dados, né, no dado que está exclusivamente no Data Lake. E a gente também tem o Redshift como DW, né, como apoio. Então, dados estruturados, trabalhados, hoje estão disponíveis usando o Redshift, né? A gente chama tudo isso, né, todos esses serviços, eles estão na nossa account que a gente chama de Data Lake. Eu sei que existe, né, uma convenção, digamos assim, de que o Data Lake, na prática, são os dados que estão pousados aí no S3 e tal, e talvez S3 e a TINA. No nosso caso, a gente resolveu convencionar dessa forma e assumir que, inclusive, o Redshift faz parte, digamos assim, desse nosso ecossistema de dados. E aí, falando para vocês também sobre governança, né, sobre controle. Hoje a gente tem uma integração entre o nosso AD. Então, hoje, o usuário sírio-libanês, ele faz, na verdade, os dados que ele tem permissão de acesso no nosso Data Lake, dependem do grupo que ele tem acesso ou que ele tem liberação no AD. Existe uma integração do nosso AD com o Control Tower e com o Single Sign-On AWS, né? E essas policies criadas nesses mecanismos são as policies que, quando o usuário tenta recuperar, na verdade, um dado, essas policies que determinam se ele pode acessar aquele dado ou não. É dessa forma que a gente trata governança e tem funcionado para a gente. E aqui em cima eu tenho o exemplo de uma aplicação que, inclusive, nós estamos construindo com a T778, né, que eu comentei que são nossos parceiros, que são aplicações que a gente chama de data-driven, né? Então, obviamente, uma aplicação, por exemplo, que precisa consumir um dado numa frequência muito grande, ou precisa de uma velocidade de consumo desse dado muito alta, ele não vai dar um select ou buscar esse dado diretamente do Data Lake. Então, o que a gente construiu? Então, existe um Airflow responsável por extrair esse dado e por entregar esse dado que precisa estar disponível numa frequência muito mais alta. Só que em vez de entregar, por exemplo, diretamente para a aplicação, né? Então eu tenho o exemplo, como eu comentei aqui, do Command Center, a gente entrega esse dado para uma fila, né? Então a gente usa o Kinesis como mecanismo de fila, né? E as pessoas ou as aplicações, na verdade, que precisam consumir esse dado, buscam, né, se inscrevem no tópico, né, tem acesso, né, tem os seus usuários de acesso, e retiram esse dado da fila e entregam para os databases que lhes for mais conveniente, dependendo da característica daquele dado, né? Então, aqui eu tenho um exemplo. Se for um documento, né, a gente pode entregar para um Dynamo. Se for um dado relacional, a gente pode entregar para um flavor de RDS. Se for um grafo, por exemplo, a gente pode entregar o dado para um Graph Database. Aí a aplicação consome esse dado usando o seu mecanismo de API. Que aqui a gente está representando um Lambda, mas a gente usa containers também, usa ECS, dependendo do caso de uso. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma aplicação também produzida pelo time no qual o Dr. Felipe Veiga está inserido, que é o PenseCeps. A gente não vai dar mais detalhes dela, mas basicamente é uma aplicação que consome dados que a gente não precisa ter uma frequência muito grande. Nesse caso, sim, a gente consome diretamente de um bucket e escreve, né? A gente dá uma escoragem de uma característica do paciente, a gente escreve o resultado dessa avaliação desse modelo no Data Lake. Eu acho que aqui é isso, pessoal. Devolvendo a bola para o Dr. Felipe Veiga. E aí você vê que uma arquitetura moderna igual essa e com mais pessoas trabalhando com um time, lógico, dá para a gente fazer coisas mais interessantes, né? E por sorte, infelizmente veio a pandemia, né? Mas a área de data science já estava muito mais estruturada para poder entender algumas das demandas e fazer algumas melhorias, né? Então, um dos problemas dos nossos pacientes e dos pacientes que têm Covid é o giro de leitos. O que eu quero dizer com isso? Que os pacientes, na média, nas UTIs do Brasil, eles ficam entre 5 e 6 dias internados depois, aqui juntando por todas as causas. Mas quando a gente fala dos pacientes que estavam com Covid, esses pacientes, o giro dele de leitos era muito reduzido, ou seja, esse paciente ficava lá 13 dias, 14 dias. Então esse era o grande medo, agora lógico que um pouco mais debelado, né, que a gente tem que controlar, mas que no passado a gente estava muito preocupado com o colapso do sistema da saúde. Então, para a gente falar desse giro de leitos, da troca de pacientes, os hospitais hoje em dia eles usam a seguinte equação, eles olham
a quantidade de leitos que está ocupado, o tempo médio de internação e a quantidade de leitos disponíveis. Então, essa fica a equação de giro de leitos. Só que, utilizando data science, utilizando formas de obter dados agora do paciente, com toda essa arquitetura que nos permite obter múltiplas features dos pacientes, a gente consegue fazer uma coisa mais moderna, a gente consegue falar para cada paciente qual é o tempo de previsão que ele deve ficar internado. E isso nos daria um valor de negócio muito, muito interessante, porque nos permitiria controlar os leitos e ter controle de quando que eu devo colocar mais um leito para a Covid, e lembrando que temos a felicidade de trabalhar no hospital que tem essa capacidade de ter ventiladores a mais, né? A gente consegue ter uma equipe muito robusta, bem treinada, que é viável de trocar entre UTI e não UTI, tanto que a gente acabou cedendo para o Hospital das Clínicas, até fazendo uma UTI lá para ajudar o hospital a conseguir controlar e gerenciar nessa crise, né? Então, como que a gente controla a quantidade de leitos que nós tínhamos no Sírio-Libanês para pacientes de UTI de Covid, né? Então, esse era o nosso objetivo ali, né? Então, qual que era a nossa proposta? Utilizar a T778, aí, parceiros, eles já tinham a capacidade de simular e entender, a partir das fontes de dados públicas, quantos casos novos iriam ter na cidade. A gente conseguiria fazer estimativas para a nossa instituição. Então, eles iam ver as entradas. Quantos casos novos a gente vai ter amanhã, quantos casos novos vão ter depois. Então, essa é a previsão. E nós, do time de Data Science do Sírio-Libanês, do Squad Clínico, ficamos responsáveis pela previsão das altas. Então, quando que o paciente sai, né? Isso usando dados tanto de internos quanto dados de literatura, né? Então, o que a gente fez? A gente criou um modelo que observa features como ventilação do paciente, os sinais vitais, se esse paciente fez diálise ou não, as doenças que foram categorizadas pela classificação internacional de doenças, se esse paciente fez cirurgia ou não, os dados demográficos dele, né? Alguns exames de laboratório desse paciente. Então, com 24 horas que ele é admitido, a gente consegue coletar dados o bastante para tentar fazer uma previsão de quanto tempo esse paciente vai ficar internado. Então, aqui o loss nada mais é do que length of stay, que mostra quanto tempo que esse paciente vai ficar internado. E isso é interessante, porque a gente consegue ver, não só a gente consegue mostrar isso para a parte gerencial, mas a gente consegue mostrar essas features e por que nós estamos chegando a essa conclusão também para a equipe médica assistencial, ou seja, por que esse paciente a gente acha que vai ficar isso aqui de tempo? E mostrar isso em tempo real, ou seja, conseguir mostrar isso, então o paciente com X dias ele vai ficar esse tempo, etc. E quando a gente compara isso com o padrão ouro, então a gente olha lá o DRG de alta, que é o Diagnosed Related Group de Disease, né? Então você tem doenças relacionadas que vão dar previsão. Aqui nesse gráfico a gente mostra indices do tempo de loss, o quanto tempo. E aqui em azul o nosso ensemble, que é o nosso modelagem, e você vê que em todos os momentos, com exceção ali dos dois últimos, em que ele está muito próximo do padrão ouro, ou seja, a gente consegue ver que tem bastante valor a gente trazer uma solução dessa, que consegue fazer a mesma previsão do que o padrão ouro hoje faz, e o que é interessante, de forma automática. A gente fez a mesma coisa para a UTI. Então, se a gente tinha um modelo feito só para o paciente depois que ele interna, depois que ele entra na UTI, a gente utilizou quase a mesma coisa para a gente poder fazer a previsão do quanto tempo ele ia ficar na UTI. Ou seja, com isso a gente conseguiria manejar, depois que ele entra no hospital, quanto tempo que ele sai, quanto que aquele tempo vai ficar, quanto aquele leito vai ficar ocupado, se eu tenho que preparar algum outro leito, se eu fazer alguma troca com as equipes, né? Então, com essa arquitetura toda, a gente conseguiu fazer de forma automatizada, né? Rodando diariamente, a gente não tem mais aquelas formas mais rudimentares de arquitetura, em que a gente consegue fazer uma coisa bem mais interessante. Então, como que o usuário recebe isso, né? Ou seja, a gente transforma, essa é a visão de sumária do paciente que o médico lá do Sírio-Libanês tem, né? E a gente consegue mostrar a previsão, a gente consegue integrar essa previsão que a gente fez a partir depois das 24 horas, e ele consegue ver ao longo da internação desse paciente quanto tempo esse paciente está internado, se isso está dentro da conformidade do que o modelo esperaria para esse caso, ou se isso está saindo da conformidade e a gente precisa de alguma ajuda, ou a gente consegue ajudar de alguma forma. Mas o que tinha mais relevância naquela época era a parte gerencial, né? Então a gente entender que para aquela dada unidade, aquele dado dia, ia ter uma alta. Então, olha só, a gente consegue ler que uma unidade X, num determinado data, ele vai ter uma alta, duas altas, então a gente consegue fazer o controle das unidades utilizando essas informações. E aí, com isso, a gente compara e contém o fluxo de pacientes, ou seja, o nosso net de hospitalização. Qual é? Estão entrando mais pacientes? Estão saindo mais pacientes? Tanto geral, quanto dos casos que são de Covid. Então, a gente consegue controlar isso
ao longo do tempo, pensando que nós íamos ter, né, ondas e ondas de doença, né, e tanto dos casos não Covid, né, então a gente traz um legado para a instituição com toda essa arquitetura, o controle de doenças que poderiam ser potencialmente graves, né. E, lógico, tudo isso é só possível quando tem uma equipe muito grande, né, apoiada pelo Dr. Paulo, o Ailton, né, nosso CIO, a Ruth apoiando todo esse processo, o Dr. Fernando Luganem, para poder fazer tudo isso acontecer, né? E o time inteiro de squad clínico, radiológico e toda a área de arquitetura. Então, isso só é possível com um grande time, mas dá para você começar com o começo, e essa jornada é muito interessante e, com certeza, acrescenta para todas as instituições. Com isso, passo a bola para a Melissa. Obrigada. Pessoal, tenho duas perguntas aqui que vieram de uma mesma pessoa, do Cláudio. A primeira delas é: como vocês monitoram os modelos de machine learning em produção, quanto a model ou data drift? Eu não entendi essa última parte. Cadê a pergunta aqui? Acho que veio só para mim, porque como eu sou moderadora, parece só para mim. Bom, Eu não tô como conseguindo... vocês... Eu não sei se a gente está falando de monitoramento de execução, né, de funcionamento exatamente do modelo, né? Isso, não sei se ficou claro, né? Assim, se eu sei que como é que eu garanto que o modelo está rodando, e no caso do no-show, por exemplo, que ele está validando e calculando a capacidade, o score, na verdade, né, a chance dessas pessoas não comparecerem, ou como é que eu monitoro o retorno? Não sei o que eu quis dizer. Cláudio, se você... Isso, vamos pedir para ele esclarecer. Mas vamos tentar responder dos dois lados, né? E aí fiquem à vontade em me complementar, né? Quando a gente falou, né, de criação de uma nova área, então essa área de arquitetura e inteligência, né, antes até dela ter esse tamanho que a gente comentou, e a gente trabalhava com essas ações assim de uma forma, não sei se amadora é uma boa palavra, mas assim a gente não tinha dedicação completa, né, digamos assim, das pessoas. Não tínhamos times dedicados, né? E aí, quando a gente montou essa área do zero, aí o nosso mote principal, o nosso objetivo principal sempre foi atender ou focar em objetivos que trouxessem retorno financeiro, né? Acho que essa comprovação, né, ou esse teste usando a aplicação de no-show aí, ela foi super importante para a gente mostrar para a instituição que fazia sentido, né, montar uma área do zero, né? Então, basicamente, nesse caso aí, o monitoramento, digamos assim, da efetividade do modelo foi feito através da quantidade de no-shows que o modelo impediu que acontecesse, né? Não só o modelo, mas aí aliado a gente equipar, digamos assim, o nosso time de frente, né, que entrava em contato efetivamente com esses pacientes, né? Agora, falando de monitoramento de execução, né, de funcionamento, digamos assim mesmo, dos modelos, hoje a gente está usando o stack 100% AWS, né, CloudWatch da vida, e demais serviços aí que hoje são ocupados, são utilizados aí por um time de NOC, né, que avalia e garante aí que esses serviços eles estão funcionando da forma ou na frequência que deveriam funcionar. A parte de data science, a pergunta é bem inteligente, porque a gente realmente precisa controlar e monitorar esse modelo, né? Será que ele está realmente performando da maneira que nós treinamos, como que nós avaliamos eles? Hoje a gente não usa nenhuma solução específica, a gente faz testes de tempos em tempos para avaliar tanto a performance desse modelo, né? A gente olha para trás, vamos ver como esse modelo performou nas últimas semanas, né? Em relação à realidade, né? E como você já construiu essas pipelines, né, anteriormente para o treino do modelo, isso fica bem simples de ser realizado, né? E outra coisa que é fundamental quando você faz isso é ver se, ao longo da construção do modelo e da sua implementação, se você não está tendo nenhum bias, né, nenhum viés inadvertido que estava no dado ou na sua própria construção. Então, são dois pontos interessantes a ser mencionados. A gente faz tempo em tempo usando a mesma pipeline anteriormente. Obrigada. Complementando mais uma pergunta dele, vocês tiveram problemas de qualidade de dados? E como funciona com relação à governança de dados? Há a figura do Data Steward, que eu tive que pesquisar no Google. Data Steward é o gerente estratégico de dados. Complemente aí quem souber mais do que eu.
Hoje o time de arquitetura de dados ele faz esse papel, né? Então é uma responsabilidade dividida aí. Hoje somos 4 pessoas, 5 comigo, né? Dentro desse time de arquitetura de dados, que é um time que está inserido em uma grande área de arquitetura. Mas basicamente a gente tem a guarda, a responsabilidade de garantia de segurança do dado e configurações de acesso hoje está com esse time de arquitetura, como eu comentei, e basicamente a gente tem o papel aqui do Data Owner, né? Então, dependendo da característica, do tipo do dado, tem um responsável por ele dentro da instituição. Então, se a gente vai falando de dados clínicos, por exemplo, o responsável é o Dr. Fernando Ganem, que é o responsável pela governança clínica do hospital. Então, ele diz, ó, esse dado de sinal vital composto por esses atributos. Na verdade, isso a gente mostra para ele, né? Ele diz, isso é sensível, isso não é sensível, e os dados sensíveis só podem ser acessados, né, por essas pessoas, e a gente garante que isso aconteça, né? A governança do Data Lake é feita pelo time de arquitetura. E temos também uma área de segurança da informação, que é a área que faz o double check, né? Não é porque eu de arquitetura falei que as parametrizações, que as configurações estão aplicadas, que isso é verdade, né? Eu posso ter falhado. Então tem um time de segurança da informação checando, fazendo o double check e garantindo que realmente só as pessoas definidas pelo Data Owner que podem acessar aquele dado, ou que estão efetivamente tendo acesso àquele dado. Excelente. A gente tem mais perguntas, mas eu vou abrir para o Dr. Flávio, que ele tem um assunto bastante interessante para mostrar para a gente. Depois eu continuo com as perguntas, ok, pessoal? Podem continuar mandando perguntas, tá? Obrigada, Dr. Flávio. Legal, legal. Deixa eu ver se eu estou conseguindo mostrar a minha tela aqui. Está todo mundo vendo a minha tela? Consegui? COVID Simulator. Isso, é isso aí. Maravilha. Eu não tô. Agora sim. Então, assim. Agora a gente não obrigado está. pelo convite. Vocês estão? Estou vendo uma mão com uma lua. É isso aí, é o começo da apresentação, ótimo. Então tá, obrigada. Bom, então, prazer poder estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto importante e interessante demais, né? Então, o que eu queria apresentar aqui, não vai levar muito tempo, primeiro a gente tentar ilustrar um pouquinho como que o entendimento do problema que uma equipe comprometida tem suplanta qualquer adversidade e dá resultado. Isso, ilustrar isso que o Felipe mostrou, o Felipe e o Della Mônica mostraram que eles saíram de uma vontade e terminaram numa estrutura gigante baseada em um time que consegue entender o problema. Eu acho que essa é a parte fundamental de qualquer projeto em Data Science, né? Então, eu queria ilustrar isso aqui, primeiro mostrando esse case que a gente trabalhou junto com o Sírio-Libanês, que é o simulador, o COVID Simulator. Vou dar um panorama aqui. O projeto só ter um modelo preditivo para a pandemia, para entender a pandemia. E a gente começou com um time de 6 especialistas. Começou não, a estrutura do time foi desenhada para esse desafio, com 6 especialistas em Machine Learning e Data Science, um economista com expertise em gestão e saúde, um especialista em plataforma e um médico epidemiologista. Então, esse foi o time dedicado para esse projeto. E o projeto foi baseado nesse modelo matemático, o modelo CEIR, que é um modelo antigo. Ele é baseado ele é um modelo matemático de compartimentalização. Então, a gente divide os pacientes em 4 compartimentos. O compartimento de pacientes suscetíveis, o compartimento susceptível de pacientes expostos, paciente infecciosos, que a gente chama de infeccioso, é o paciente que transmite a doença, e o paciente recuperado. Vocês estão conseguindo acompanhar a apresentação? Porque eu estou tendo um problema de ver a apresentação aqui. Tá tudo certo aí? Não, estou vendo uma tela branca. Só contigo.
Modelo SEIR e o logo da 3778. Tá. Bom, vamos ver. Vamos que vamos. Suscetível, exposto, infeccioso, recuperado. Perfeito. Então, esses são os compartimentos do modelo, né? E nesse modelo, o paciente, ele inexoravelmente caminha do suscetível ao recuperado, passando pelo exposto e infeccioso recuperado. Então, como que isso funciona na prática? Quando o paciente ele é exposto ele está num ambiente onde tem uma certa transmissibilidade viral, que é o R, ele pode contrair a doença. Então, ele passa do suscetível para o exposto, ou seja, ele foi exposto e vai inexoravelmente adoecer. Daí para frente, ele passa por um período de incubação, que é esse período onde ele não apresenta sintomas. A gente sabe que, na prática, alguns estudos têm mostrado que ele pode ser infeccioso, mas o modelo considera que esse paciente ele só se torna infeccioso depois do período de incubação, e ele entra nessa fase, nesse compartimento aqui de infeccioso, onde ele vai ser o paciente que transmite a doença. O paciente ele sai desse compartimento de infeccioso transmitindo a doença para o compartimento recuperado, uma vez que ele passa por todo o período da doença mesmo, e esse período esse compartimento de recuperado ele é preenchido por pacientes que vieram a óbito ou que voltaram a ser saudáveis. Então, ele está recuperado da doença de duas formas: ou ele entrou em óbito ou ele recuperou a saúde. Percebi que o modelo usa dados de exames nas primeiras 24 horas para ter a previsão de tempo do paciente no leito. Esse modelo olha imagens de exames como raio-x, por exemplo? Não, excelente pergunta. A literatura continua se debatendo, porque acho que a ideia era tentar focar vou assumir que a pergunta está relacionada ao Covid, né? Isso é até uma coisa que a gente gostaria muito de trabalhar, mas existem muitos centros do mundo inteiro trabalhando nessa problemática e a gente é bem fiel ao nosso lema e nosso alinhamento, né? Então você vê que se tem uma empresa, uma startup, alguma ferramenta que já está disponível no mercado, que a gente pode contratar a um preço justo, esse é o nosso objetivo, é a nossa visão. A gente não quer, nós não somos uma empresa estamos na transformação digital, sem dúvida, o Sírio-Libanês, e vai mudar, porque a saúde está se tornando cada vez mais digital, mas nós não temos a visão de ser desenvolvedores nesse sentido na saúde. Então, nós não utilizamos essa informação mesmo porque a literatura ainda está debatendo sobre sua utilidade, né? Existem algumas plataformas que estão propondo esse desafio, eu cito alguma delas, que é o RadVid19, que é do Estudo das Clínicas aqui, apoiado por nós e por outras empresas, que quer prever exatamente isso. Mas enquanto eu não tiver prova na literatura científica que isso faz diferença, a gente tem que aguardar. Ok. Eu acho que em paralelo com essa, tem uma pergunta que diz o seguinte: existe algum trabalho no sentido de olhar a correlação dos dados de exames para indicar pacientes com maior probabilidade de óbito pelo Covid? Existe, né? De vocês, imaginam, né? Existem publicações já feitas que estão tentando mostrar quais são os exames que solicitados permitem com que a gente discrimine esses pacientes, né? Aí eu chamo a atenção porque a gente tem até um desafio no Kaggle em que a gente tenta prever exatamente a internação desses pacientes, ou seja, a partir de alguns exames de sangue, prever. E o interessante é que esses dados estão publicamente expostos, porque com toda a segurança, né? Porque a gente não identifica os pacientes, mas úteis para as pessoas poderem manipular essa informação e tentar fazer essa previsão. Desafio vocês lá no Kaggle, procurem o Hospital Sírio-Libanês, que vocês vão procurar encontrar esse desafio. Mas existem muitos dados de literatura que podem ajudar nesse manejo desse paciente. Lógico que tem que ser amparado por pesquisas e publicações para que a gente não faça pseudociência.
Obrigada, doutor Felipe. Flávio, teve algum sucesso? Não tive não, Melissa. Não tive não. Eu não consigo. Quando eu ligo a minha apresentação, eu perco o controle da tela e eu não consigo avançar, não consigo voltar. Eu não estou conseguindo não. E mesmo quando eu consigo ter acesso ao vídeo, ele não roda direito, Não fica, roda, enfim, não toca. não roda, infelizmente. Bom, Mas assim, obrigada aí. infelizmente, não vai ter jeito. O que eu queria ressaltar, de qualquer forma, é essa importância de uma equipe, né? A equipe que está trabalhando no projeto, ela tem que estar envolvida com o contexto. Quanto mais a equipe entende do contexto onde está o problema que eles estão resolvendo, maior o sucesso, maior os resultados do modelo, maior as alternativas que você consegue tirar de insight dentro daquele resultado que o modelo te dá, e, enfim. Então, acho que a mensagem era essa. A apresentação do Felipe e da Mônica mostraram muito bem isso, e o meu objetivo era ilustrar isso um pouquinho com esses 2 cases que a gente preparou, e desculpa de não ter conseguido colocar esses demos para rodar aqui. A gente mostra no próximo webinar que a gente fizer. Pronto. Gente, eu só queria mais uma pergunta e aí a gente encerra, se vocês puderem. Que eu acho super relevante, estou falando demais. Em termos de LGPD, vocês veem risco para a área de ciência de dados na área da saúde, uma vez que o HSL se beneficia do apoio de terceiros e parceiros? Eu acho que não, o LGPD não é um inviabilizador. Talvez, se você está começando a montar um data lake, por exemplo, com certeza você perde um pouco de tração, porque você tem que se preocupar com os mecanismos, né, de ou total anonimização ou pseudonimização desses dados, né? Mas, assim, isso é não super simples, tá? Mas é simples de resolver, né? Então, no nosso caso, por exemplo, todos os dados, eles são anonimizados, né? Então, independente dos dados do Data Lake, né? Então, independente do parceiro que acessa o nosso ambiente, ele pode tentar buscar ou fazer as correlações que ele precisar com os dados que estiverem liberados para ele, que no final das contas ele não vai conseguir saber quem é o paciente. No pior dos cenários, ele vai conseguir saber, no máximo, a cidade onde esse paciente está inserido, por exemplo, né? Então, eu acho que não freia ou não tem qualquer impacto negativo, né, no nosso caso. Excelente. Dela Mônica, Flávio, doutor Felipe, muito obrigado pelo apoio de vocês hoje, todo o tempo, conhecimento compartilhado, e a gente se vê na próxima, ok? Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, valeu pela oportunidade. Tchau. Obrigado, Melissa, obrigado a todos.